grupo de jovens que, durante uma viagem de carro, acabam caindo no caminho de uma família de pessoas insanas, cujo filho utiliza uma serra elétrica para matar as pessoas, tratando-as como carne animal. Antes de mais nada, siga o canal Sala 237 no YouTube e aciona o sininho. Inclusive, siga o canal no Instagram também, Sala 237 Oficial. Vamos pro filme? O Massacre da Serra Elétrica, ele estabeleceu algumas linguagens do slasher, alguns elementos do slasher que anos mais tarde seria predominante para filmes como Halloween, para filmes como Nightmare on Elm Street, Sexta-feira 13, Pânico, entre tantos outros, e que imortalizaram muito, principalmente nos anos 80. E foi com o Massacre da Serra Elétrica que estabeleceu pela primeira vez as primeiras linguagens do serial killer, do assassino em série, do slasher. Vamos analisar em partes. Inicialmente, nós temos um crédito de abertura indicando que a história é baseada em fatos. A verdade por trás disso, criado por Tobe Hooper, é que o ano é de 1973. Melhor, 1974. O filme foi gravado em 73 e foi exibido em 74. Mas durante esse período, muitas incertezas em relação à política e à situação dos Estados Unidos e do mundo. Caso Watergate, a Guerra do Vietnã, a crise do petróleo, por exemplo, e certas atrocidades eram escondidas perante a mídia dos Estados Unidos e do mundo. Então, o Tobe Hooper queria rebater com isso através desse filme, mostrando uma história real, com muita crueldade. É um filme muito cru, é um filme de terror muito cru. Antes desse filme não tinha nada parecido, nada algo semelhante a isso. Não é necessário ter muito sangue para ser um filme de terror. Para se inspirar ao Leatherface e sua família, Tobe Hooper analisou o caso do famoso Ed Gein, que também serviu de inspiração para Psicose e futuramente com O Silêncio dos Inocentes. Aparentemente ele parece um documentário, parece que estamos registrando um caso real, um registro real da atrocidade desses jovens. Então a cor alaranjada, todo o tratamento cru em relação aos cenários, a precariedade daquela região do Texas, o deserto, o calor do Texas, há elementos muito cinematográficos, há um contraplongé que mostra o calor escaldante em relação àquele deserto que persegue aqueles jovens e acabam levando para aquela casa abandonada. A direção de arte é do Robert A. Burns e é interessantíssimo esse filme, o tratamento. Ele disse que foi pesquisar inúmeros lugares onde tivessem ossos e pedaços de animais em decomposição que foi usada para a construção da casa. Uma casa antiga de 1900 que existe até hoje e que foi usada de cenário para o filme. O orçamento desse filme foi muito baixo, eles tiveram que improvisar bastante para a construção dessa história, que existe nesse filme muito presente mesmo, é que menos é mais. Tanto que o filme, ele não tem gore. O tratamento da morte, os assassinatos que acontecem no filme são cruéis, mas não é visto. O tratamento com o cinema e com a imagem é que traz mais dor. Então a imagem traz mais dor e não o gore. Eu acho que se tivesse muito sangue e muitos órgãos expostos, a história não seria tão cruel quanto que aparenta. Eu acredito que seria até mais cômico se não fosse tão seco assim as mortes. Eu quero destacar uma morte que é a cena em que ele pega uma mulher e pendura ela num gancho. Essa cena é uma das cenas mais apavorantes do cinema. E é uma cena muito simples. Por quê? Porque essa cena, ele só pega ela e coloca no gancho. A gente não vê o gancho perfurando as costas dela. A gente não vê isso. Não é necessário expor isso. O que a gente vê é a reação da atriz. E a dor, e a trilha. Então, a gente vê essa atrocidade e já se sente apavorado em relação a isso. Por isso que esse filme, não há necessidade de expor o gore nesse filme, o sangue escorrendo, não há necessidade. É a atmosfera, é o que a mise-en-scène do filme apresenta, que é uma atmosfera quase crua, é uma atmosfera quase que documental. E é por esse motivo que o filme é tão apavorante
e tão realista. Outro elemento importante é o elenco. A maioria do elenco é desconhecido. Até hoje, eles são conhecidos por esse trabalho do Massacre da Serra Elétrica, mas o destaque é para o Gunnar Hansen, que interpreta o Leatherface. Ele disse que analisou escolas especiais, começou a analisar os pacientes de instituições especiais, como eles se mexiam, como eles falavam, para a criação desse personagem do Leatherface. Porque ele acreditava que, na verdade, o Leatherface é uma criança que não foi cuidada direito, uma criança com problemas mentais, que não conseguia falar, que não foi educada, que não foi alfabetizada, que foi jogada por esse mundo e que foi se deixando levar pelo que os outros diziam. E eu gosto muito de comparar ele com o Michael Myers, porque o Michael Myers, ele também ele é um assassino em série, mas ele é um assassino muito mais seco. O Leatherface corre, o Leatherface sua, o Leatherface tem um certo grunhido. Ele estabeleceu as primeiras características do slasher, principalmente a ideia dos jovens que estão perdidos e estão numa casa abandonada, a Final Girl, por exemplo, e é importante a presença dessa personagem. Ela sofreu toda a barra, ela foi torturada, ela sofreu todas as atrocidades e sobreviveu e venceu o Leatherface. E o final do filme é apavorante. A gente não sabe como vai ser a vida dela adiante depois dessa atrocidade. E o final termina em cheio com o corte perfeito. Eu, pessoalmente, eu gosto muito da cena do jantar, que para mim é o clímax de todo o filme. Aparentemente parece uma família americana, parece que faz uma paródia grotesca da família americana, paródia quase que brutal da família americana. É terrível o que acontece a partir daquele momento, o que a personagem recebe. O Massacre da Serra Elétrica teve tanto sucesso de bilheteria que acabou tendo outras continuações e remakes e reboots, e se tornou um dos filmes mais apavorantes do cinema e um clássico do terror, um dos filmes mais controversos da história do cinema.